Olá, hoje vamos falar das principais diferenças entre investir em ações através dos fundos de investimento em ações, também conhecido como FIAs, versus investir em ações diretamente. A principal ideia desse vídeo é passar as diferenças e as vantagens de cada uma das maneiras de investir em ações, para que você consiga decidir aquela que faz mais sentido para o seu perfil. Começando as vantagens das ações, é um produto muito líquido, né? Então, quando você fizer resgate ou a venda de uma ação, a liquidez se dá em D mais 2. Então, depois de 2 dias, o dinheiro está disponível na sua conta. Os dividendos que a empresa distribui, normalmente semestralmente ou trimestralmente, caem direto na sua conta. Então, isso faz com que você possa ter uma liberdade de fazer o que você quiser com o dinheiro. Então, ou reinvestir na mesma ação, usar para gastos próprios, colocar no outro investimento que você acha que faz mais sentido. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser com esse dinheiro sem ficar preso a um reinvestimento obrigatório. E também você tem uma carteira personalizada. Então, por exemplo, caso você tenha mais intimidade com o setor financeiro, com o setor elétrico, de saneamento, você consegue montar uma carteira que esteja alinhada com seus interesses pessoais e com as suas crenças também, o que faz com que você se sinta mais confortável e esteja alinhado com a sua estratégia. Então, acho que esses seriam os três principais pontos de você investir diretamente através de ações. Aí, já quando vamos para FIAs, que seriam os fundos de investimento em ações, nós temos algumas vantagens que muitas vezes as pessoas acabam nem considerando. Então, questão do risco operacional. É algo que parece ser bem besta, assim, mas nós vemos acontecer isso muitas vezes. E, por exemplo, uma pessoa quer comprar 1.000 ações de Itaúsa, em vez de comprar, acaba vendendo, ou então, de vez de comprar 1.000, compra 10.000. Então, isso gera um risco operacional da pessoa preencher a boleta, né, que é o produto que você insere a ordem de venda de compra, de uma forma incorreta, fazendo com que gere um retrabalho. Então, ela vai ter mais custo operacional e, além disso, ela pode ter um prejuízo financeiro por exemplo, querer comprar e vendeu, a ação subiu, quando ela for recomprar vai ter um prejuízo financeiro. Então, ela não só quando ela tem um custo adicional, e também ela pode ter um prejuízo financeiro por isso. No caso de um fundo você não tem, então, como é um gestor que faz essa operação, você acaba não correndo risco operacional. Você não tem um custo de bolsa, então você não paga corretagem. Muitas corretoras hoje têm taxa zero, mas a maioria ainda cobra algo como 3,50, 10, 18, até 1.000% do volume operado. Então isso depende muito da sua corretora. Do meu momento que são as taxas pagas diretas para a B3. Essas taxas não tem como fugir, mas acaba sendo menor em relação ao percentual da, do seu volume financeiro. Tem a questão de aplicar 100% do patrimônio. Então, quando você investe em ações, por exemplo, uma ação que custa R$ 98, se você for comprar 100 ações delas, que é um lote, você compra R$ 9.800 e fica R$ 200 parado na conta. Aí você tem que entrar no lote fracionário, gerar mais corretagem e também, às vezes, pagar um spread maior com comprador e vendedor no fracionário. Já no fundo, se você quiser colocar R$ 10.000 e 5 centavos, você consegue colocar até os centavos porque o veículo te permite fazer isso. E você tem uma diversificação com muito pouco dinheiro. Então, se a gente pensar hoje com R$ 500, diversificação mínima de muitos fundos de ações, você vai ter uma carteira diversificada com mais de 15 ativos, sendo que se você comprasse diretamente a ação, você talvez não compraria nenhuma ação, pois às vezes o custo operacional inviabilizaria essa conta. Com o FIIs consegue ter uma diversificação muito alta com pouco volume financeiro. O fundo de dividendos reinvestidos pode ser olhado tanto quanto um ponto positivo como um ponto negativo, pois no caso do fundo de investimento em ação, assim que o fundo recebe o dividendo, ele compra ações dessa mesma carteira. Então ele é reinvestido automaticamente. Não tem a opção de fazer nada com esse dinheiro além de investir no próprio fundo. Então tem um ponto negativo, que aquelas pessoas que talvez não queiram alocar em bolsa naquele momento, quisessem uma renda fixa, ou então precisassem daquele dinheiro para uso de alguma outra coisa na sua vida pessoal. Então, no caso de um fundo de investimento em ação, o que ele recebe de dividendos é reinvestido diretamente. Então, caso você tenha a ideia de comprar e pensar no longo prazo, isso faz mais sentido porque também não gera custo para toda vez que você teria que reinvestir esse dividendo. Tem uma facilidade muito grande de imposto de renda, no sentido de uma vez por ano, no começo do ano você recebe o informe da sua corretora, você não precisa se preocupar com mais nada, pode declarar esse informe, e quando você resgata, você já recebe o dinheiro líquido na sua conta, sem se preocupar com o recolhimento de imposto. Isso acaba sendo muito mais prático. O fundo tem acesso a derivativos, como opções, futuro e termo, algo que o investidor pessoa física também tem acesso, mas normalmente desconhece por serem ativos um pouco mais arrojados e complicados de entender. Mas isso faz que num fundo ele acaba protegendo um pouco a carteira, fazendo muitas vezes que o fundo acaba caindo menos do que a bolsa nos momentos piores e às vezes consegue até alavancar os resultados em momentos melhores.
Então, o derivativo acaba no longo prazo agregando valor para a carteira do fundo. A questão de isenção de imposto é que se, por exemplo, você como investidor comprar ações direto e fizer uma venda acima de 20 mil dentro do mês, você vai pagar os 15% de imposto sobre esse lucro. No caso de um fundo, ele pode ir essa carteira o quanto ele quiser e na venda dessas ações ele não gera pagamento de imposto. Então, exemplo, você ficou 10 anos no fundo e o gestor mexeu mais de 50 vezes naquela carteira entre compra e venda de ações, você só vai pagar imposto no final. Então, no longo prazo, isso faz muito sentido, porque você consegue ter um gestor que faça essas mudanças dinâmicas que façam sentido para sua carteira, e mesmo assim você não paga imposto por essas mudanças, e sim paga imposto no final quando você já tiver o lucro estabelecido que você quiser exercer da operação. E um ponto que eu considero mais importante é uma gestão profissional. Então você vai ter um gestor e uma equipe de análise dentro da gestora que vão tomar conta do seu dinheiro. Muitas vezes gestoras, pelo menos ali 10 pessoas. Gestores com mais de 10 anos de experiência no mercado, então muitas vezes mais de 10 anos gerindo carteira e mais de 20 anos trabalhando no mercado como analista ou algo parecido. Muitas vezes os analistas, os próprios gestores dos fundos, participam dos conselhos das empresas, porque um fundo de ação muitas vezes gere mais de bid real e quando ele compra um percentual da empresa, isso acaba sendo uma participação relevante. Ele vira um sócio relevante dentro da empresa, isso com que faz com que ele tenha presença no conselho e consiga direcionar melhor a empresa para onde ela deve ir, onde ele faça mais sentido. Nós, como investidores de pessoa física, acaba sendo irrelevante, nossa gestão é irrelevante para dentro da empresa, então a gente fica à mercê das decisões dos profissionais que estão lá dentro, e um gestor acaba conseguindo ter essa visão muito melhor, e além de simplesmente ver os balanços, entender as empresas, eles estão ali no dia a dia, visitando as fábricas, conhecendo quem está por trás, então conhece todo o management da empresa, todo o conselho diretivo, então eles têm muito mais informações do que nós, simplesmente abrimos um balanço e conseguimos talvez uma ligação com a RI da empresa. Então, eu acho que esse é o ponto principal que nós temos quando vamos para FIAs em vez de ir para compração diretamente. Agora, falando um pouco da desvantagem, os fundos de investimento em ação, a questão da liquidez, a maioria dos fundos tem uma liquidez em D mais 30, que nós chamamos. Então, depois que você pedir o resgate, demora 30 dias, o dinheiro para cair na conta. Você pode achar como ponto negativo, mas já fizemos um vídeo aqui falando sobre que ações devem ser investimento para o longo prazo, para coisas acima de 10 anos. Então, quando a gente pensa 10 anos, 30 dias acaba sendo um pouco irrelevante. Então, no primeiro momento parece um ponto negativo, mas às vezes podemos até relevar. Outro ponto que as pessoas acabam questionando é a questão do custo de administração com o vídeo de performance. Também tem outro vídeo explicando sobre como é cobrado essas taxas e se faz sentido ou não o valor que está sendo pago. Mas, igual eu comentei, são dois convites para remunerar uma equipe de gestão que vai muito além de só olhar o balanço. Então, é um trabalho muito árduo para entender o que são essas empresas que estão lá dentro. E, além disso, também no histórico que nós temos dos fundos, a maioria deles ganha do Ibovespa no longo prazo, já líquido essas taxas. Então, muitas vezes, estar no fundo com uma gestão ativa é sinônimo de ter retorno acima do Ibovespa, já líquido de administração e performance. Quando nós vamos para as ações, uma das principais desvantagens que eu vejo é a declaração de imposto, onde o investidor é responsável para gerar a DARF, caso ele venda acima dos 20 mil dentro do mês. Ele que é o responsável por acompanhar suas compras e o seu preço médio de cada ativo para fazer a declaração do imposto de renda, porque a única coisa que ele recebe da corretora é os proventos recebidos durante o ano anterior. Então ele tem muito mais responsabilidade, fiscalmente falando, que ele vai ter que estar disposto a correr, a ter esse trabalho para investir em ações. Ele tem os erros operacionais e os custos operacionais, que nós comentamos como vantagens de um FIA que comprar ações diretamente não tem. Isso gera também que o investidor tem que acompanhar os ativos, ou então ele tem um custo de uma casa de análise. Então, ou ele vai ter que acompanhar os ativos, no mínimo trimestralmente. Além disso, ele tem que ter o conhecimento para saber o que olhar, né, nos ativos das empresas. Ou então ele simplesmente pode seguir uma casa de análise que dê as recomendações para ele, porém ele vai ter um custo nesses relatórios. Depende da casa de análise entre 30, 100, R$ 200 por mês, mas é algo que ele tem que estar disposto a ter como cobrança para investir em ações. E por último, aquele ponto que a gente comentou, que é uma vantagem dos FIAs, que é o saldo parado em conta. Então, a ação normalmente você não consegue investir todo o seu patrimônio, sempre vai ficar algum restício ali parado que não consegue investir. Agora falando um pouco do que é o perfil que eu acho que cada pessoa deveria ir para cada um dos pontos. Sempre lembrando que investir em ações ou investir em FIAs não é um ou outro, não é uma opção binária.
Muitas vezes você pode ter o seu patrimônio investido em FIAs, mas por uma questão pessoal você gosta ou trabalha num setor específico da indústria brasileira e você gostaria de ter ações diretas dessa empresa, você pode ter. Então, você pode ter umas mescla dos dois para atender melhor o seu perfil e não simplesmente um ou outro. Então, ação, o ponto principal que eu acredito, a pessoa tem que gostar de analisar ações, porque ela tem que gastar um tempo analisando as ações do Ibovespa, entender como é que é o business da empresa, entender como é que a empresa ganha dinheiro, como é que ela está financeiramente. Então, não só como ela tem que gostar, como tem que entender também um mínimo de contabilidade para fazer isso e também do setor onde a indústria está alocada. Tem que ter tempo disponível, no mínimo trimestral, para acompanhar os resultados, sem contar os fatos relevantes que acontecem dentro do trimestre. Então, tem que estar disposto a acompanhar a empresa. Então, muitas pessoas pregam, né, o buy and hold, de comprar a empresa, esquecer e ficar acionista por muito tempo. Nós acreditamos nessa estratégia, mas você não pode comprar e esquecer a empresa. Você tem que fazer o mínimo de acompanhamento naquele papel, por menor que seja, pelo menos um trimestral, que é algo que você vê contém nos balanços, mas tem que acompanhar isso. Nós tem que estar disposto a gastar o seu tempo analisando ações, entender de ações e também acompanhar as notícias sobre aquela ação. Quando a gente está indo para a FIA, são pessoas que normalmente buscam praticidade e uma gestão profissional. São pessoas que entendem que ela tem que focar no trabalho dela, que onde gera riqueza é o trabalho dela, e, igual ela é especialista no trabalho dela, ela busca outros especialistas para ajudá-la na sua vida. Então, nesse caso, ela busca gestores de ações que são profissionais nessa área para nos ajudar. E uma coisa que nós vemos que acontece muito é a vantagem de você investir em FIA é como também a liquidez deles é maior, você acaba evitando de fazer besteira. Em qual sentido? Então, como uma ação é muito líquida, então tem um resgate D2, às vezes quando você não está acostumado com volatilidade ou acaba panicando ou achando que tá a estratégia mais certa, é muito fácil de você mudar algo para uma estratégia para outra e acabar fazendo uma besteira. Como o FIA são pessoas profissionais e é um resgate muito longo, caso 30 dias, né? Então, a pessoa pensa, tá caindo 10% hoje, mas daqui a 30 dias não sei como é que vai estar. Às vezes acaba desistindo de resgatar. Isso impede ela de fazer besteira. É algo muito mais psicológico, mas nós vimos acontecer bastante com nossos investidores. Então é um ponto também muito pouco utilizado, mas é algo que faz bastante sentido. Então, qualquer dúvida, fale com o seu assessor. Caso queira visitar nosso site, é Foco Financeiro e Investimentos. E muito obrigado pela sua atenção.